Lição da Escola Sabatina em áudio. Lição 13, 23 a 29 de dezembro. O fim da missão de Deus. Verso para memorizar. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e verso 12. Ouça. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. O livro do Apocalipse inunda a mente com cenas do fim. O epicentro do livro trata do conflito cósmico entre Cristo e Satanás. O inimigo perdeu seu domínio legal sobre a terra e agora persegue aqueles que permanecem leais a Deus. O clímax do livro é o retorno de Jesus para libertar seus filhos, tanto os justos vivos quanto os fiéis falecidos, desde a queda de Adão e Eva. O livro nos mostra também a destruição de Satanás e dos ímpios pelo fogo e o estabelecimento do reino eterno de Jesus na terra renovada. Os que estudam o Apocalipse entusiasticamente pesquisam e procuram identificar os sinais e eventos preditos que marcam a história da Igreja, desde o primeiro século depois de Cristo até nossos dias, no fim dos tempos. Eles estão certos em fazer isso. Contudo, na última lição deste trimestre, veremos que o Apocalipse é um livro missionário, focado em um Deus missionário, que nos chama para ser uma igreja missionária. Nosso chamado para proclamar a verdade presente ao mundo perdurará até que todos tenham feito a escolha a favor de Deus ou contra Ele. Domingo, 24 de dezembro. Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias. As linhas iniciais do Apocalipse indicam ao leitor que esse livro se concentra na missão de Deus. Ouça Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao verso 7. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quais são as evidências de que o Apocalipse se concentra na missão de Deus nos últimos dias? João revela nos primeiros versos que Jesus é a fonte e o ponto central do livro. Depois, em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e 5, ele se refere aos 3 membros da Trindade, que trabalham unidos para salvar os seres humanos. O Pai é o ser eterno que é, que era e que há de vir. O Espírito Santo, que atuava poderosamente entre as igrejas do primeiro século, é mencionado. Então João se lembra da posição de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, proprietário legal deste planeta. A tentativa de Satanás de usar a terra para estabelecer seu reino está arruinada. Além da vitória de Deus sobre Satanás, o sangue derramado do Criador lava nossa culpa e vergonha. Ouça Apocalipse capítulo 1, verso 6. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai.
A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ouça 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que significam os títulos para os redimidos nesses versos? O foco da missão de Deus não é simplesmente levar para a segurança os que perecem. A salvação oferece uma posição nova e honrosa, pois a imagem de Deus é restaurada em nós. Os redimidos se tornam realeza, reis, porque são consanguíneos com o Rei do Universo, por meio do sangue derramado de Jesus. Então, como membros da família real, nos unimos à missão da família real na salvação de outros seres humanos. Isso nos torna sacerdotes. Cristo constituiu sua igreja como um reino e seus membros como sacerdotes. Ser membro do reino é ser sacerdote. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, encontramos a urgência da missão. Jesus está vindo e as nações se lamentarão, pois estão perdidas. Deus anseia por aqueles que estão afastados dele. O livro do Apocalipse começa com a missão de Deus pelos seres humanos. Deus nos criou. Depois, Ele nos redimiu a um custo incrível. Porque essa verdade deve nos dar esperança, independentemente de nossa situação atual. Segunda-feira, 25 de dezembro. As mensagens e a missão dos 3 anjos. O livro do Apocalipse representa de forma vívida o tema do grande conflito, descrito, talvez da forma mais dramática, em Apocalipse capítulo 12, verso 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. É difícil imaginar como alguém poderia entender qualquer coisa nas Escrituras, sem considerar o tema do grande conflito, cujo clímax se dará nos últimos dias. Ouça Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O que é descrito nesse verso que você acabou de ouvir e o que esses versos têm a ver com nossa missão e mensagem? Central para a missão de Deus é a mensagem divina, o Evangelho. A mensagem é literalmente a missão. O mundo precisa ser avisado sobre o que está vindo sobre ele, e cada pessoa será obrigada a fazer uma escolha para a vida ou para a morte. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Lucas capítulo 11, verso 23. O que Jesus disse nesse verso que lida de modo muito direto com a nossa missão? As 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 formam o núcleo, a parte central do que nós, como adventistas do 7º dia, fomos chamados a proclamar ao mundo. Essa mensagem tem 2 fundamentos: o Evangelho eterno e a adoração ao Criador.
Esses dois temas aparecem nesta representação dos santos. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Não importa o que mais façamos, todo o bem que fazemos ao ajudar as pessoas, nunca devemos perder de vista nosso chamado e missão especiais: proclamar a um mundo perdido a esperança encontrada no Evangelho eterno, bem como advertir o mundo sobre o que está por vir sobre ele. Quem não é por mim é contra mim. Lucas capítulo 11, verso 23. O que significam essas palavras de Jesus? Essa declaração deve nos levar a examinar onde nosso coração realmente está. Terça-feira, 26 de dezembro. A crise final. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, e em muitos aspectos, as 3 mensagens angélicas, com um chamado a cada nação, tribo, língua e povo. É a expressão da grande comissão na forma de verdade já presente. Ouça 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ouça 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ouça 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouça Gênesis, capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que todos os grupos de pessoas importam para Deus? Cristo ama toda a humanidade, sem excluir nenhum grupo. Ao contrário da teologia que ensina que Cristo morreu apenas por uma elite predestinada, a Bíblia afirma que a morte de Cristo foi por todos, a despeito de raça, etnia ou qualquer outro fator. Cristo morreu por nós. A única questão que resta é: como iremos reagir à morte de Jesus? Quando ele voltar, haverá apenas 2 grupos: os que se submeteram à autoridade de Satanás por meio de instituições religiosas e políticas, como mostrado em Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 17, e aqueles que se submeteram plenamente a Jesus Cristo e têm a fé manifestada por guardarem os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Desde o princípio, a humanidade tem tido evidências de quem é Deus e de qual é seu caminho de justiça e amor. Portanto, todos os seres humanos de eras passadas serão julgados com base na maneira pela qual cooperaram com Deus e viveram, independentemente do quanto entendiam sobre isso. No tempo do fim, há uma polarização crescente e a liberdade de consciência será anulada. As pessoas serão pressionadas a se aliarem ao partido de Satanás. É urgente que o Evangelho seja pregado e as informações sobre as estratégias satânicas sejam expostas. É disso que tratam as 3 mensagens angélicas e nossa missão. Pense nisto. Cristo morreu por você. Será que algum pecado seu, por mais grave que tenha sido, não poderia ter sido suficientemente pago pela morte de Cristo na cruz? Quarta-feira, 27 de dezembro. Êxito na missão. O que é êxito na missão? Podemos ser tentados a pensar que são muitos batismos, igrejas grandes e ritmo rápido de crescimento. Podemos sentir que o sucesso consiste em entrar com a verdade em cada tribo e grupo de pessoas na Terra, e que podemos acelerar esse processo usando o rádio, a internet e a TV. Embora tudo isso possa ser bom,
devemos lembrar o que Paulo escreveu à comunidade de fé em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Em outras palavras, nosso foco é estar no processo. O foco de Deus estará no crescimento. Já vimos que o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos de todos os grupos de pessoas na Terra, tornando-os discípulos leais de Jesus, envolvidos em sua missão. Ouça os textos a seguir. O que eles nos dizem sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Jesus? Ouça 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ouça Isaías, capítulo 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ouça João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Ouça João, capítulo 16, verso 12 e verso 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ouça 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Ouça Hebreus, capítulo 3, verso 12 e o verso 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ouça 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ouça 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ouça Apocalipse 7, verso 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ouça Apocalipse capítulo 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Os discípulos de Jesus são puros e permanecem leais a ele como uma noiva pura a seu noivo. Eles seguem o Mestre à medida que ele os conduz por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo. Isso inclui levar-nos ao trabalho missionário aos outros. Não há engano nesses discípulos. Eles não são desviados por dúvidas debilitantes, falsos ensinamentos nem imoralidade. E eles não se sentem moralmente superiores aos outros. Reconhecem que são imperfeitos e que necessitam da graça e da misericórdia divinas, purificadoras. Visto que compreendem isso, também estão abertos a receber correção e instrução de outros crentes. O sucesso na missão está em fazer esse tipo de discípulo. O que significa ser uma virgem pura para Cristo? Como podemos, sendo pecadores, estar nessa condição diante de Deus e conduzir outros para se tornarem virgens puras para Cristo? Quinta-feira, 28 de dezembro.
Missão concluída. Que cena é descrita em Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 4, Apocalipse 21, verso 22 a 27 e Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 5, ouça. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, verso 22 a 27. Ouça. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ouça Apocalipse capítulo 22, verso 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Que paraíso será a nova terra! A morte e o pecado não mais existirão. Satanás e a maldade estarão destruídos. Encontraremos o amoroso Salvador e nos reuniremos com os entes queridos. A nova terra será povoada com pessoas de todas as etnias e línguas. A Comissão de Missão da Associação Geral aprovou métricas da missão global que podem ser usadas para determinar se um grupo de pessoas é alcançado ou não. Um grupo alcançado é aquele que tem números e recursos adequados para testemunhar efetivamente ao restante do grupo sem a necessidade de assistência externa. Tem cultos de adoração, bíblias e outras literaturas em sua primeira língua. E há líderes de igrejas nativos que testemunham ao restante do grupo sem a necessidade de um tradutor. Um grupo de pessoas não alcançado é aquele que não tem nenhuma comunidade local de adventistas crentes. Não tem nem mesmo recursos adequados para testemunhar efetivamente ao seu próprio grupo sem assistência externa. Cada igreja e associação local deve determinar que grupos de pessoas em sua comunidade precisam ser alcançados. Agora é a hora de investir na missão de Deus, de fazer discípulos em todos os grupos de pessoas, apressando o retorno do Salvador e, no fim, viver com eles no céu e na nova terra que nos são prometidos. Desafio: você está apressando o retorno de Cristo? Tem plantado sementes de esperança em corações que precisam ouvir as boas novas? Está regando os novos crentes, ajudando-os a aprender o que significa ter uma vida de obediência leal a Cristo?
Ore por oportunidades de comunicar a promessa da terra renovada às pessoas de sua lista de oração diária. Desafie-se. Alguns de seus discípulos podem estar prontos para aceitar a Cristo. Isso inclui unir-se à igreja. Coloque-se no lugar deles e imagine-se frequentando a igreja pela primeira vez. Que tipo de experiência eles teriam? Sua igreja está preparada para acolher e discipular pessoas? Você está aberto a iniciar novos grupos? Crie uma estratégia para abordar pontos fracos. Compartilhe suas ideias com a liderança da igreja e trabalhe com ela para implementar um plano que torne a igreja mais intencional em fazer discípulos. Sexta-feira, 29 de dezembro. Estudo adicional. O resultado do grande plano da redenção será reconciliar o mundo com Deus de maneira completa. Tudo o que foi perdido pelo pecado será restaurado. Não somente a humanidade será redimida, mas também toda a terra, para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter o domínio da terra. Então se cumprirá o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas, página 290. Antes que isso se cumpra, devemos nos unir a Deus na missão de alcançar o mundo com a mensagem de advertência para que muitos recebam essa restauração. Anseio ver muitos obreiros trabalhando para aqueles que não conhecem as evidências de nossa fé. Muitos receberam grande luz ao ouvirem as 3 mensagens angélicas e agora devem proclamar essas mensagens em todas as partes do mundo. Desejo fazer minha parte e abrir o caminho para que outros carreguem a luz da verdade. Ellen G. White, Carta 390, 1907. Concluímos nosso estudo pesquisando as chaves do Apocalipse para entender como ter um relacionamento restaurado com Deus, e isso culminou com uma visão da missão cumprida, a recriação e restauração da terra. A destruição do pecado e do sofrimento serão os dias mais aterrorizantes da história. Mas Deus lança nosso olhar para um tempo além da destruição e nos encoraja com a promessa da terra restaurada.